Amém, amados? Jesus é o Senhor. Nessa comunhão para homens, nós queremos hoje trazer 12 princípios para o viver cristão, né? Nós pegamos esses 12 princípios do CEAP, né? Na verdade, foram princípios que foram trazidos por meio da palavra profética, né? E esses princípios, né, se tornaram base para hoje, ser base para treinar aos missionários que estão no CEAP, né? E aqueles que participam, o que nós chamamos do PAC, que é Posto Avançado de Comportores. São 12 princípios espirituais que, na verdade, não vai dar para falar todos. Somente vou conseguir falar 6, se der tempo, ok? Então, eles são simplicidade, obediência, submissão, humildade, unidade, unanimidade, companheirismo, cumplicidade, esvaziar-se, ser encabeçado, comprometimento e transparência. Ok? Muito bom. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar é sobre a simplicidade. Ok? Simplesmente, amados irmãos, literalmente a palavra simplicidade, ela significa ausência de complicação. Ok? É alguém descomplicado. Ou seja, não é composto por outros elementos que atrapalham, neste caso, a pessoa obedecerem à palavra de Deus. Sim. Ok? Então, nós, amados irmãos, como igreja, nós estamos sendo preparados para sermos apresentados perante o Senhor. Ok? Isso está em 2 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler aqui alguns versículos, né, para apoiar cada um desses princípios e ir desenvolvendo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 diz, porque zelo com... 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Então, todos nós, amados irmãos, estamos sendo preparados para esse momento. E isso está acontecendo quando? Está acontecendo hoje. Ou seja, hoje nós estamos em um processo, amados irmãos, de purificação, de santificação e descomplicação. Deus está nos descomplicando. Porque esse fenômeno, essa característica de ser complicado, são algo que elas vêm junto com o velho homem. Elas complicam as pessoas terem fé, crerem em Deus, se obedecerem e praticarem a palavra de Deus. Ok? Então, como Deus está fazendo isso hoje em nossas vidas? Ele está fazendo isso. E Ele nos está aperfeiçoando por meio da purificação da palavra de Deus. Amém? Somente a palavra de Deus tem a capacidade de nos descomplicar, de tirar de nós as impurezas e as coisas velhas. Eu vou ler aqui, Efésios 5, 26. Diz, para que a santificasse, está falando da igreja, do trabalho de Deus para com a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a lavagem de água pela palavra, ela nos está purificando. E olha só, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Hoje o Senhor está fazendo isso em nossas vidas, ok? E o primeiro efeito da renovação, do lavagem da palavra, amados irmãos, é a renovação da mente. A primeira coisa que acontece quando nós entramos na palavra, ouvimos a palavra, deixamos Deus fazer algo por meio da sua palavra em nossas vidas. O primeiro que se descomplica é a nossa mente. Nossa mente começa a ser renovada. Amém? Nossa mente começa a ser renovada. Isso está não vou ler, está em Romanos 12, 2, que diz, não conformeis a este século, mas transformai-vos por meio da renovação
Da nossa mente. Então, quando nós, antes de sermos renovados, nós estávamos conformados. É o que os irmãos têm falado de forma atual. Nós estamos em uma caixa. Nós temos um viver particular de cada um. Cada um está fazendo alguma coisa por si mesmo, em sua vida, em sua família. Mas Deus precisa nos tirar dessa conformação em que nós estamos para vivermos para a vontade de Deus. Amém? Você não quer sair dessa conformação? Você não quer conhecer a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita? A nossa mente precisa ser renovada. Amém? Então, o que é uma mente renovada? Vocês sabem, amados irmãos, que hoje nós estamos em um tempo no qual, se alguma coisa na sociedade, na área financeira, profissional, não se atualiza, o que acontece? O que acontece, Roberto? Exemplo, quando um equipo de seu smartphone, tablet, seja programa, seja empresas, quando não se atualiza, o que acontece? Fica velho. Grave. E trava. Exemplo, eu tive que trocar de tablet, né? Porque o tablet que eu tinha era velho demais. Já nem aceitava as novas aplicações. Então, quando eu queria atualizar, falava assim, seu equipe já está velho. Então, amados irmãos, Deus está trazendo sempre algo novo para nós. Para nós praticarmos a palavra, para nós fazermos sua vontade. Mas nós precisamos ser trocados aqui. Amém? O que o irmão tem falado, nós precisamos trocar o chip. Precisamos trocar esse programa velho. E nós precisamos ser atualizados. Deus sempre é um Deus novo. Atualizado, Ele quer nos atualizar. Amém? Oh Senhor Jesus. E a maneira de fazer isso, amados irmãos, é acolhendo a palavra. Amém? Isso está em 1 de Tessalonicenses, vou ler aqui. 1 de Tessalonicenses 2, 13. Capítulo 2, versículo 13 diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que tendo vos recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhiste não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando, está sendo aplicada eficazmente em vós, os que credes. Amém? Então, para que a palavra ela seja aplicada, nós precisamos renovar a nossa mente. Essa palavra simplicidade, ela, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, que vamos ler agora, ela vem do grego diaplotes. E essa palavra que está aqui, eu vou ler aqui, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também, 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Olha, quando Deus nos alcança, o primeiro que é renovado é a nossa mente. Mas quando Satanás chega e coloca pensamento, afeta você, você sai da presença do Senhor e Satanás começa a operar, o que acontece primeiramente acontece em sua mente também. E a mente fica corrompida e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Então, o que acontece quando somos corrompidos, quando não somos renovados, quando ficamos velhos, espiritualmente falando, é que a nossa mente fica complicada e perdemos a simplicidade. E essa palavra simplicidade, como já falei no grego, que é diaplotes, significa fidelidade, digna de confiança. Isso quer dizer que aquilo que Deus está falando, amados irmãos, é digno de confiança, é fiel. Ok? Você e eu podemos receber sem problema. Senhor Jesus. Então, qual é a finalidade de nós termos uma mente renovada, o Senhor renovar nossa mente, nosso dia a dia,
por meio da comunhão, por meio do ruminar da palavra de Deus, o que tem sido falado agora, por meio da imersão da palavra de Deus, amados irmãos, é nos descomplicar e nos tornar obedientes. Nos tornar, na verdade, é tornar a nossa obediência fácil. Porque o problema é que para nós obedecermos, Deus precisa falar às vezes, muitas vezes. E fala, e fala, e fala, até que cai a ficha, e aí nós apenas começamos a fazer a vontade de Deus. Mas Deus, amados irmãos, Ele quer tornar a nossa obediência algo fácil. Amém. Que Deus fale e nós podamos perceber o suspirar de Deus, o falar de Deus, e nós possamos obedecer. O problema é que nós ficamos como um computador velho. Quando chega o aplicativo, fica aí travado na mente, e nunca reagimos à palavra de Deus. Então Deus precisa fazer isso, amém? Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Vamos ler um versículo que está em Lucas capítulo 3, versículo 4, ok? Lucas capítulo 3, versículo 4. Oh Senhor Jesus. Conforme está escrito no livro das palavras, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Aqui era o profeta João Batista, certo? Era uma profecia de João Batista que iria vir para proclamar, para preparar o caminho do Senhor. Ok? Então fala assim: preparai o caminho do Senhor. Eu quero perguntar, como deveria ter sido essa entrada de Jesus no povo de Israel? Fácil ou difícil? Deveria ter sido algo fácil. Jesus entrar no cenário, ele reconhecer o Messias, né, e deixar Cristo fazer sua obra. Claro, todo estava escrito. Foi algo muito complicado para o Senhor, não foi nada fácil. E quando fala aqui dessas características desse versículo, está falando do complicado que é o homem para obedecer à vontade de Deus. Olha isso. Preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Como deveriam ter sido as veredas? Algo já preparado, né? Mas todo estava como? Torto. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escombros aplanados, e toda carne verá a salvação do Senhor. Para cumprir-se o versículo 6, teve que acontecer todo o que aconteceu anteriormente. Então, muitas vezes não somos assim. Deus está trazendo o seu falar, mas Ele precisa primeiro fazer um trabalho de descomplicar o caminho para Ele chegar aonde Ele quer chegar. Então, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, aterra meu caminho, meu coração, trabalha meu coração. Eu quero, Senhor, que a minha obediência ao Senhor seja algo simples. Deus falou, eu obedeci. Deus falou, eu obedeci. Amém? Deveria ser isso, amado. Senhor Jesus. Mas isso precisa ser trabalhado em nós. Vamos ler outro versículo. Lucas 1, 16 e 17. 16 diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, isso é o que Deus quer fazer quando fala que quer nos tornar simples. Então, viu que essa palavra simplicidade não é algo superficial. Realmente é algo que Deus precisa fazer em nosso coração para tornar a nossa obediência algo fácil. Sim. Amém? Então, simplicidade, amados irmãos, são pessoas descomplicadas para ouvir a palavra de Deus. Ok? Eles ficam submissos e o resultado é a obediência. Então, isso está
acortar, eu vou acortar, mas isso está em 2 Coríntios 10, 4. No final da simplicidade, nós vamos ver a obediência e a submissão. Eu vou ler aqui, né? Se não der tempo, amém. Está em 2 Coríntios 10, 4. Eu quero ler porque esses versículos foram muito para mim, desse ângulo que estamos falando hoje. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruição, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. E estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, no final, Deus nos quer tornar obedientes e submissos a Ele, né? Mas isso não vai acontecer até Deus nos descomplicar. Amém? Oh, Senhor Jesus, eu quero ler logo aqui, tem um versículo aqui, em Lucas 18, versículo 17, que diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, aqui ser como criança é ser simples, é ser descomplicado. É Deus poder encontrar um caminho em nós fácil para nós obedecermos a sua palavra. Oh, Senhor Jesus, será que Deus tem muita coisa que destruir em nossa mente? Será que Deus tem muita coisa que destruir em nossos pensamentos? E tem coisas que estão travando em nossas vidas, nós fazermos a vontade de Deus? Tem um exemplo que eu ganhei muito na experiência de Naamã, que está em 2 de Reis, capítulo 5. Oh, Senhor Jesus. Eu espero pelo menos compartilhar as 3 primeiro, irmão Natal. Sim? 2 de Reis. Desculpa, Lucas capítulo 18, versículo 17. Ok? Seremos como criança. Ok. Eu li esse versículo de Lucas porque ele está relacionado com a experiência de Naamã. Em 2 de Reis 5, 1 e 2, eu vou ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, ou seja, Deus tinha permitido assim. Era uma pessoa que era dotada, capacitada por Deus. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então, a lepra na Bíblia, ela representa a rebeldia do homem. O homem, toda vez que aparece lepra, está relacionado com o pecado da rebeldia, que é a natureza do homem. Quando o homem se revela e manifesta no Antigo Testamento, o homem ficava com lepra, ok? Nós poderíamos falar assim: Naamã era uma pessoa muito capacitada, com muitos dons, mas era leproso, era muito complicada. Era muito complicada. Versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Então, preste muita atenção aqui. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Deus, em sua soberania, permitiu que ela levasse uma menina do povo de Israel para a casa de Naamã. Então, Deus, para poder falar com Naamã e Naamã ter uma experiência, Deus não buscou alguém da altura dele. Entendeu? Que buscou Deus? Uma menina. Disse ela... Uma kids. Uma vencedora kids. Então, disse ela a sua senhora, ou seja, a menina: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Então, o profeta aqui representa o falar de Deus.
A menina falou assim: se ele ficasse perante o profeta, ele o restauraria da sua lepra. De onde saiu essa palavra? De uma menina. Ok? Amados irmãos, nós somos muito complicados, mas a palavra de Deus está vindo, e muitas vezes está vindo do meio que nós menos pensamos. Ok? Versículo 9, para resumir. Ele teve uma experiência, ele pegou cavalo, um montão de ouro, de riqueza, porque ele falou: bom, vamos ver se o negócio é verdade, vou ir lá. Porque quando a menina falou aqui do profeta, estava falando de quem? De Eliseu, que era o profeta. Versículo 9 diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, ele queria fazer uma grande entrada, entrar com cavalos, com riqueza, fazer uma entrada, né, de um grande líder. Tapete vermelho, né? Só que quando ele vai até o profeta, olha só o versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Que Deus estava experimentando no coração de Naamã? A obediência. Era simples, não era simples fazer isso. Era muito simples. Ele somente precisava obedecer. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele pensava que assim seria um milagre na vida dele. Vamos terminar de ler aqui até o versículo 14. Não são porventuras Abana, falava ele, né? Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, o que vemos nós aqui? Alguém muito complicado para obedecer de forma simples a palavra de Deus. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, olha, falaram oficiais de Naamã para ele: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Amém. Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança. Então, o que fez ele? Amados irmãos, Deus está nos falando: mergulha no rio, mergulha na palavra. Mas nós estamos como Naamã, muito complicado. Não é melhor assim, ir para lá, não é aquele rio melhor, não é aquela forma de fazer melhor, não é aquela forma de pregar melhor. E nós argumentamos, mas não obedecemos, seguimos com a lepra aqui na pele. Mas, amados, se nós obedecermos e nós mergulhamos na palavra do Senhor, a nossa pele vai mudar. Nós vamos tornar como crianças. Nos vamos tornar simples. Que o Senhor nos dê essa experiência. Amém? Ainda está ficando algum tempinho aqui. A outra palavra, então, é obediência. O que faltou aqui na experiência de Naamã era obedecer. Obedecer. Oh Senhor Jesus. E essa obediência, amados irmãos, é obediência à palavra de Deus. Essa palavra obediência, que nós vamos ler em Hebreus capítulo 5, versículo 8, ela vem do grego jupakoe, que significa escutar com atenção. Preste muita atenção. Obediência, que é obedecer. Para você obedecer, você precisa primeiro o quê? Ouvir. Ok? Escutar com atenção. É ouvir como subordinado.
É ouvir como subordinado. Esse é o vários significados da palavra grega. E conformar-se à voz do comando ou autoridade. Amados irmãos, quando eu estava aqui considerando essa palavra e lendo esses versículos, eu falei assim, eu tenho grave problema com a obediência. Não sei vocês, né? Mas a palavra de Deus é para ficar subordinada a ela e nós obedecermos. Se nós obedecermos, nós vamos receber um milagre e seremos prosperados. Mas se não obedecermos, vamos ficar da mesma forma. Então, o exemplo foi o Senhor Jesus. Essa palavra aqui eu tomei ela de Hebreus 5:8. Eu vou ler aqui. Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, todos que ficam subordinados à sua palavra. E o viver do Senhor Jesus foi assim. Ele ficou submisso à palavra do Pai. Ok? Então, amados irmãos, obedecer é atentar à sua palavra e cumprir com fidelidade. Ok? Vamos ler alguns versículos aqui. Um deles está em 1 de Samuel, capítulo 15. Ok? 1 de Samuel, capítulo 15. Versículo 22 e 23. Muitos já conhecem esse versículo, né? Vamos ver aqui quão importante, amados irmãos, é a obediência. Para ter obediência, você vai conectando. Para ter obediência, você precisa ser simples. 1 de Samuel 15, 22. Então, a simplicidade vai trazer a obediência. Se não tem obediência, não tem simplicidade. 15, 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Com quem aconteceu isso aqui? Com quem foi? Com Saul. Lembra? Era somente fazer o que Deus tinha falado, mas ele complicou tudo. Ele pegou e fez todo o contrário, fez sacrifício. Era simplesmente obedecer o que Deus tinha falado. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, eu vou deixar até aí. Então, isso aí, amados irmãos, é uma mostra que obedecer e estar atento à palavra do Senhor e ficar submisso a ela, estão juntos. Amém? Sim. Estão juntos, elas vão junto. Oh Senhor Jesus. Então, a obediência, amados irmãos, é tudo. O pecado do fruto, quando nós lemos em Gênesis, aquele quadro de o homem pecando e comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, amados irmãos, segundo Romanos capítulo 5, versículo 19, esse fruto é a desobediência. Quando nós buscamos esse fruto no Novo Testamento, nós vemos que pela desobediência de Adão entrou o pecado no mundo. Então não foi em si o quadro da fruta, foi o fato de ele ter desobedecido. Como um exemplo da criança que fala assim, falam para ela, não comam a fruta, não comam a pera que está na geladeira, e proíbem a elas comer as frutas que estão na geladeira. Entendeu? Então, uma delas vai na geladeira e pega a fruta, morde ela e deixa ela e volta. O que aconteceu? O que contaminou ela? O que ficou na sua consciência? Foi a desobediência. O fato de ele ter desobedecido. Ok? Oh Senhor Jesus. Então, por que a obediência ela é importantíssima? Porque nós precisamos ficar submissos a Deus. Precisamente, né? A palavra que eu vou compartilhar agora é submissão. A obediência, ela traz a submissão. E essa palavra submissão no grego é interessantíssima. Essa palavra no grego é jupotasso, que significa ficar
debaixo da ordem do estabelecido. Ficar debaixo da ordem do estabelecido. Então vamos ler dois versículos. Um deles já limo, foi 2 Coríntios 10:6. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. E estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ok? E ela também está aqui em Lucas capítulo 2, versículo 48, na experiência de Jesus, ainda sendo já adolescente, né? 2:48. Senhor Jesus, vou ler aqui. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, Maria, né? Por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Já tinham 3 dias buscando a criança, estava no templo, né? Ele lhe respondeu: Por que me procurabais? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Era verdade. Mas no versículo 50 e 51, olha só. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Então, é se colocar debaixo do estabelecido. Jesus ainda, que era filho de Deus, ele ainda estava tendo uma experiência da humanidade. E ele precisava ficar debaixo do estabelecido. Ele precisava ficar submisso. Eu quero fazer uma pergunta a cada um de nós. Será que nós, no nosso viver, nós estamos debaixo do estabelecido? Nós somos de fato submissos a tudo o que Deus estabeleceu para nós? Tanto em nossos lares, tanto na igreja, né? Tanto no trabalho. Porque, amados irmãos, a submissão é a finalidade de tudo. Deus precisa. Essa palavra submissão, no grego, ela é um sinônimo da mesma palavra que está em Efésios capítulo 1, versículo 10. Um sinônimo. Que Deus quer convergir todas as coisas em Cristo. Ou seja, Deus quer encabeçar todo e deixar todo debaixo da sua ordem. Exemplo, Salmos 18:44. Salmos 18:44. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. 18:44, ele diz: bastou-lhe ouvir, olha, presta muita atenção a esse versículo aqui interessante. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me tornaram submissos. Ou seja, que todo fica em ordem quando nós obedecermos a voz do Senhor. Amém? O que Deus quer gerar, amados irmãos, nós como homens da igreja, e nós ficarmos submissos à sua palavra. E a obra que Ele quer fazer, Ele quer nos usar. Mas nós precisamos reconhecer que ainda nosso viver não é um viver de submissão a Ele. Nós ainda estamos soltos, não estamos encabeçados. E Deus quer nos usar, mas nós estamos saindo dessa ordem, saindo do estabelecido. Você sabe que Deus colocou pessoas para nos direcionar hoje na igreja? E que essa é a maneira e o meio que Deus nos deu para nos colocar submissos, para nós sermos usados e sermos abençoados por Deus. Então nós precisamos entrar aí, amados irmãos, nessa experiência. Amém? Tem outro versículo, exemplo, Salmos 45:5. Salmos 45, sim, 45:5. Oh Senhor Jesus. Ele diz: as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem
submissos a ti. Então, no final, Deus quer gerar a submissão de todos nós. Amém? O primeiro problema, essa é a última palavra que vou compartilhar, não vai dar para compartilhar outra. O primeiro problema, meus irmãos, que Deus está encontrando hoje na igreja é atender as pessoas insubmissas. Insubmissas. Eu quero ser mais direto, especialmente nós, os homens. Nós somos muito orgulhosos pelo fato da nossa natureza, característica, experiência na vida, né? Nós somos muito orgulhosos. E temos machismo, a cultura, e temos muita dificuldade de ficar debaixo da ordem do estabelecido, ficar submissos, ok? E nós precisamos, amados irmãos, ter uma experiência com Deus para vencer isso. E para vocês verem aqui, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, vocês vão ver que esse é o primeiro problema que Deus está tendo na igreja. 1 de Tessalonicenses 5,14 diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Ou seja, os que não estão debaixo da ordem. Depois sigue: consolai os desanimados, amparai os fracos, tal. Mas o primeiro problema é qual? Insubmissão. Por quê? Porque Deus não consegue gerar sua obra em nosso meio até nós não ficarmos submissos à ordem que Ele estabeleceu. Então eu quero concluir com alguns versículos, porque o caminho, meus irmãos, para nós crescermos, é restabelecer essa ordem hoje na igreja e em nossas vidas. Ok? Vamos ler alguns versículos. Um deles está em Hebreus 13, 17. E vamos concluir aqui com esses versículos. Mais 3 versículos. Hebreus 13, 17. Ó Senhor Jesus, obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, pois isto não aproveita a vós outros. Irmão, quanto sofrimento muitas vezes nós temos quando nós queremos fazer algo na igreja e não temos ninguém submisso a Deus. Não temos ninguém debaixo aí dessa cobertura, dessa ordem para trabalharmos na obra de Deus. Sabe que é triste e desencorajador? Você se ver sozinho para fazer as coisas do Senhor. Por que acontece isso? Falta de submissão. Precisamos, amados irmãos, restabelecer essa ordem em nossas vidas. Porque Ele é o caminho para restabelecer a ordem e crescer para com Deus. Amém? Outros 2 versículos, 2 últimos. 1 de Pedro 2,18. 1 de Pedro, ó Senhor Jesus, capítulo 2, sim, 2,18. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Está falando aqui no caso daqueles que estão na área laboral, né? Mas é um princípio que nós podemos explicar. Sermos submissos ainda para aqueles irmãos que muitas vezes não nos gostam. Aqueles líderes que muitas vezes não é a nossa característica e a nossa preferência. Mas ainda assim, se ficarmos submissos, Deus vai te abençoar. E nós vamos progredir espiritualmente e vamos dar fruto para o Senhor. E o último versículo está em 1 de Pedro 5:5. Oh Senhor Jesus. 5 e 6, vamos ler. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim,
no trato de com os outros, cindivos, todos de humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Não vai dar tempo de compartilhar o que é a humildade, que é a próxima palavra, né? Mas, amados irmãos, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, amados irmãos, se nós temos essa experiência, nós vamos entrar na experiência de sermos humildes. Reconhecer aquele que está, Deus colocou, né, em nossa frente, para nos administrar em nossa labor com Deus, e nós vamos receber graça para crescermos. Amém. Nós vamos ser prosperados. Amém. Amém? Então, eu quero lembrar essas 3 palavras então. Primeira foi simplicidade. Sermos descomplicados. Amém. Descomplicar a nossa mente. Ela vem pela renovação. A outra é a obediência, ou seja, é tornar a nossa obediência algo fácil, algo simples, de Deus poder falar conosco e nós obedecermos de forma rápida. E outra é nos colocar submisso, nos colocar debaixo da ordem, debaixo do estabelecido, para Deus poder contar conosco e podermos ser usados para o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.